Vamos fazer agora uma análise da terceira carteira que o ChatGPT me indicou para alcançar a liberdade financeira. E se você não faz ideia do que eu estou falando, está meio perdido, vai lá na playlist ChatGPT e assista as outras análises que a gente fez. Assista principalmente o primeiro vídeo que eu fiz uma explicação inicial, né? E fica até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra, meu nome é Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou analisar a terceira carteira que o ChatGPT me indicou para alcançar a liberdade financeira e eu vou compartilhar minha tela. Eu estou aqui no site do ChatGPT para mostrar qual foi a pergunta que eu fiz para ter gerado o portfólio abaixo. Fiz uma simulação e vi que o retorno desses dois portfólios que a gente analisou nos vídeos anteriores ainda estão baixos. E gostaria que me desse uma terceira opção de portfólio que me traga uma rentabilidade mais alta, porém com um risco controlado e diversificado. Pode dividir essa carteira em até 4 fatias no máximo. E aí o que ele me entregou? Isto daqui, ó. Ações brasileiras, 40%. Alocar uma parcela significativa em ações brasileiras pode proporcionar um potencial de retorno mais elevado. Considere investir em um ETF que acompanhe o Ibovespa ou em ações de empresas sólidas e bem estabelecidas no mercado brasileiro. Títulos públicos do Tesouro Direto, 30%. Para manter parte do seu portfólio em ativos de menor risco, você pode continuar alocando uma parcela em títulos públicos, como o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+. Títulos do Tesouro Direto, 30%. Para manter parte do seu portfólio em ativos de menor risco, você pode continuar alocando uma parcela em títulos públicos, como o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+. Fundos de investimento imobiliário, 20%. Os FIIs podem continuar fazendo parte do seu portfólio, pois eles oferecem oportunidade de rendimentos adicionais. Fundos de investimento multimercado, 10%. Para adicionar uma diversificação e potencial de retorno, você pode alocar uma parte menor do seu portfólio em fundos de investimento multimercado. Esses fundos têm a flexibilidade de investir em uma variedade de ativos, incluindo ações, títulos, moedas e commodities, visando a otimização de retornos com gerenciamento de risco. E aí eu repliquei esse portfólio para dentro do site Mais Retorno, que é onde eu faço a simulação da carteira, faço um backtest, né, para ver se esse portfólio teria tido um bom desempenho nos últimos anos, se eu tivesse começado a investir nele um tempo atrás, e quais foram os ativos que eu escolhi para compor esse portfólio. O BOVA11, que é um ETF que replica a Bolsa Brasileira, né, seguindo aí a indicação que ele me deu lá na descrição. Escolhi também um fundo multimercado IP Velo Red FIC FIN IE, tá? Então, o que é essa desgraça aí, Willy? O que é esse nome cheio de sigla aí que você me mostrou? É um fundo de investimento da gestora IP Capital Partners, que é uma gestora que eu considero muito boa. E foi um fundo multimercado que eu fui pesquisando assim e achei que tem um risco-retorno legal, a política também, a estratégia do portfólio achei interessante. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem ver com mais calma. Mas é um fundo multimercado, tá? A performance dele desde o início, comparando aqui com o CDI, você consegue ver, ó, que teve 751% começando em 2016. Então, uma performance bem legal. Puxando assim no longo prazo, não me parece uma carteira muito volátil. É claro que teve aqui em 2020 a queda com o Covid, né? Mas você vê que logo na sequência já se recuperou. Teve uma queda grande aqui em 2022, mas no final das contas tem entregue um resultado bem acima do CDI. Então, quem está montando essa carteira com certeza está satisfeito, né? Porque eu comentei isso nos vídeos anteriores. Se você for diversificar, ter volatilidade, ter o trabalho de pensar em quais ativos você vai investir, você tem que ter um retorno acima do CDI, tá? Então aqui eles estão conseguindo. Pegando aqui, ó, vamos ver. 12 meses, 12%. 46 em 5 anos, 177 em 10 anos e desde o início 751 contra 412 do CDI. Vou mostrar bem rapidinho aqui, vou até dar um zoom, deixa eu ver se tem como ficar maior. Aqui. Ele é um fundo de investimento mais defensivo. O fundo acumula um retorno de 751% desde o início, em abril de 2006.
o que equivale ao dobro do CDI no mesmo período. Além de superar com folga o CDI, a volatilidade é comparável aos fundos do multimercado mais conceituados do Brasil. Outra diferença importante é na alocação. Ao contrário dos maiores multimercados do Brasil, que investem mais intensivamente em moedas e juros, o IP Value Hedge usa como alavanca de rentabilidade as ações das melhores empresas do Brasil e do exterior. O fundo utiliza ativamente instrumentos de proteção e faz operações vendidas em empresas com perspectiva menos favoráveis. Por investir majoritariamente em ações, esse fundo não está sujeito à cobrança de come-cotas, que é uma das desvantagens que a gente tem em fundo multimercado. Então, outra coisa positiva aí para esse fundo. O que gera um benefício tributário a seus investidores em relação aos fundos multimercado brasileiros que investem principalmente em juros e moedas. Agora vamos voltar lá para a carteira. Coloquei também 5 fundos imobiliários. Tá? O que eu fiz? Como que eu escolhi? Não fiz nenhuma análise fundamentalista complexa, que senão ia demorar muito para eu entregar esse vídeo aqui para vocês. E a ideia é a gente usar um pouquinho da inteligência artificial, brincar um pouquinho aí com toda essa questão que está bastante em alta. E eu entrei no site da B3, busquei pelo índice IFIX e peguei a parte de composição da carteira para entender quais são os fundos que compõem essa carteira teórica. Depois joguei numa planilha para listar do maior para o menor, o que tem mais peso para o que tem menos peso, e peguei os top 5. Tá? Na primeira carteira, como eram poucos ativos, eu peguei o top 10. Na segunda e nessa que eu estou analisando hoje, eu peguei só o top 5. Peguei também 2 títulos públicos, Tesouro Selic 2025 e IPCA 2045. E de forma mais global, mais genérica, a carteira ficou distribuída assim: 40% em ETF, 30% em Tesouro Direto, 20% em fundo imobiliário e 10% em fundo multimercado. Vamos agora para o gráfico de rentabilidade acumulada. Eu já fiz uma limpeza de algumas linhas para deixar só o CDI e aos poucos eu vou acrescentando os demais ativos até chegar por último na carteira que o ChatGPT me entregou. Vou deixar aqui a linha do CDI em todas as comparações, só para a gente ter um norte, um comparativo para fazer com os demais ativos e com a carteira. Por que eu escolhi o CDI? Porque quando você vai montar uma carteira diversificada, com volatilidade e tudo mais, você pretende ganhar da inflação, ter mais retorno do que o CDI também, que é um tipo de investimento mais tranquilo de ser feito, através de uma caixinha do Nubank, um Tesouro Selic, um CDB de um banco. Então, vou deixar aqui por este motivo. Se você está me assistindo aí desde o primeiro vídeo, talvez essa parte vai ficar um pouco repetitiva, mas acho que vale a pena aí explicar, porque eu sei que vão ter algumas pessoas que vão acabar vendo somente esse vídeo. E outra informação que eu acho que é interessante passar é que a simulação começa no dia 1/2 de 2019 e vai até os dias atuais. Vou começar analisando ativo por ativo. Da mesma forma como eu fiz nos vídeos anteriores, não vou ficar explicando, analisando de uma forma muito demorada, vou só clicar, mostrar a rentabilidade. Vocês podem dar um pause, tirar um print, e aí depois a gente analisa com mais calma a carteira no geral. Começando então com o Tesouro IPCA mais 2045, tá? Com rentabilidade abaixo. KNIP11, HGLG11, tá? Esse teve uma performance bem acima. XPML11, bem próximo do CDI. BOVA11, o ETF que replica aí a Bolsa Brasileira, ficou abaixo. Tesouro Selic 2025, praticamente colado aí com o CDI. KNCR11, ganhando de leve aí do CDI, ficou um pouquinho acima. KNRI11, 43%. E o fundo multimercado, 42%. E agora, por último, a gente vai comparar a carteira. Então, qual foi a performance dessa carteira desde 2019? Ela teve alguns momentos acima do CDI, volatilidade está bem acima do que uma renda fixa, por a gente ter colocado alguns ativos de renda variável dentro dela. E a rentabilidade, no final das contas, acumulada, ficou em 29,39%, 10% quase aí abaixo do CDI. E se a gente fosse colocar um comparativo com demais indicadores
do mercado brasileiro, CDI 39%, IFIX, que é um índice de fundos imobiliários, 32%, IPCA 31%, ChatGPT 29%, poupança 23% e Ibovespa 15%. Você vê que acabou perdendo da inflação e do CDI e ficou entre poupança e IPCA. Olhando de uma forma rápida somente este gráfico de rentabilidade, sem fazer uma análise aprofundada da carteira nem nada, você já consegue ver que pela volatilidade, né, o risco que está trazendo para mim, a complexidade da carteira também, não está compensando no final das contas, pelo menos nesta janela de tempo, tá? E outra coisa que me indignou um pouquinho é porque eu pedi no ChatGPT uma carteira melhor com relação à rentabilidade, mantendo ainda, claro, né, uma diversificação estratégica, um risco controlado, mas essa era para ser a carteira que mais me entregaria retorno. E não foi o que a gente viu, tá? Vamos para baixo. Rentabilidade mensal e anual. A gente vê que o pior mês das 3 carteiras, que foi março de 2020, aqui também, além de não ter tido um bom resultado lá no final das contas, é a carteira com maior queda, menos 19% em março. Tem alguns outros meses também aqui mais negativos, né? Menos 3, menos 4, menos 5. Deixa eu ver se tem algum outro. Menos 3,91. Se a gente fosse ver anualmente, teve alguns resultados positivos. Teve apenas 2021 negativo, aqui positivo e também 2023, mesmo sem acabar o ano, já com 9,11. No acumulado, 29,39%, o que representaria 74% do CDI. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, ó? Se você investisse, por exemplo, neste mesmo período, somente lá na caixinha do Nubank com RDB 100% lá do CDI, ou no Tesouro Selic, você teria ganho dessa carteira investindo de uma forma mais simples, sem ter que fazer um monte de rebalanceamento, gerenciamento de carteira e tudo mais. Então, 74% do CDI, perto do que a gente encontra hoje no mercado, é uma rentabilidade baixa, né? Se a gente fosse comparar com o Ibovespa, ele mostra aqui que a rentabilidade acumulada ficaria 13% acima do Ibovespa. E vou abaixo mostrar alguns índices de rentabilidade. No mês, menos 0,78. No ano, 9. Na simulação total, 29. 3 meses, menos 1,2. Nos 6 meses, 10. Nos 12 últimos meses, 5,4. Consistência da carteira, meses positivos, 33, meses negativos, 24. Maior retorno mensal, 7,49. E maior queda, menos 19, que foi lá em março de 2020, por causa do Covid. Índice Sharpe, um índice bem utilizado no mercado financeiro para entender melhor um pouco da relação de risco-retorno da carteira. Se você ver um índice Sharpe negativo, significa que está ruim. Se tiver positivo, significa que está bom. Porém, quanto mais alto o número, melhor, tá? Quanto mais positivo, melhor. Então, se você encontrar uma carteira que você montou e olhar um índice Sharpe de 0,8, 0,9, até acima de 1, às vezes você consegue montar uma carteira, melhor para você, tá? Por quê? O que isso significa? Significa que a volatilidade, o risco que você está colocando nessa carteira está compensando frente à rentabilidade que ela está te entregando, tá? E nessa carteira a gente encontra um índice Sharpe de menos 0,12, ou seja, a volatilidade, aquelas quedas que a gente viu no gráfico, não compensou, tá? Não vale a pena correr esse risco, ter toda essa volatilidade para entregar o resultado que a gente teve no final das contas. Com relação à volatilidade, 9,73% nos últimos 12 meses e 14,24% na simulação total. Tem mais alguns outros indicadores aqui para baixo, várias análises que pode complementar. Não vou fazer com vocês igual não fiz nos demais vídeos para não tomar muito tempo. Vou deixar o link do Mais Retorno para vocês poderem fazer a mesma simulação. Vocês têm aqui o nome dos ativos, é só fazer a proporção que eu fiz também. Assim a gente termina a análise da terceira carteira que o ChatGPT me indicou para alcançar a liberdade financeira, e eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre esse assunto para fazer um comparativo entre as três e a gente tentar ver qual foi a que teve o melhor resultado,
E eu quero que você deixe aqui nos comentários, se por enquanto você já gostou de alguma das opções, se você investiria em uma dessas carteiras. E se gostou do conteúdo, clique em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.